So once again, it's an honor and a blessing to be assisting this couple here, Chief Nishiwaka, Chiefess Putani, which are really a role model for all of us on what is the perfect balance between the male and the female. And today, they will present the Yawanawa vision on the feminine rise. So with you, Chiefess Putani and Chief Nishiwaka. Haushi, haushi. Começa, Putani. Olá, bom dia, toda a nossa família. Good morning, all our family. E é com muito amor, é com muita alegria, With much love and joy, né, que eu me encontro nesse momento aqui com a minha família, gathering here in this moment with all my family, saindo da nossa floresta, leaving our forest né, para vir poder compartilhar com todos vocês, in order to come share with all of you né, um pouco da nossa história, a little bit about our history, da nossa cultura, our culture, da nossa espiritualidade, our spirituality. né? E eu me chamo Putani, My name is Putani. né? Sou a esposa do Nishiwaka. I am the spouse of Nishiwaka. Meus filhos, minha filha Nawashahu, My children here, my daughter Nawashahu Mukashahu, and Mukashahu, Mukavaine, Mukavaine, meu genro, meu filho espiritual, my Paul, son-in-law and spiritual son, Pau. e toda a nossa comitiva. A gente veio, All our group. né, de bem longe We came from far away para poder estar nesse momento compartilhando um pouco, né, do nosso carinho, do nosso sentimento, in order to be here with you, sharing a little bit of com our todos feeling, vocês. our care with all of you. E nesse momento, né, quero poder compartilhar um pouco, um pouco da história do meu povo, In this moment, I would like to share with you a little bit of the history of my people né, um pouco da história das mulheres, and the story of the women. um pouco de como meu povo, de como nós mulheres, qual é o papel dentro da história do povo Yawanawa. A little bit on what is the role of the women within the Yawanawa people. E nós, né, do povo Yawanawa, We, the Yawanawa people, a gente tem as mulheres, ela tem um papel assim muito importante, the women have a very important role. né? Tem coisas que mulheres fazem que homens não fazem. There are some duties that the women do that men cannot do. Tem coisas que só propriamente foi deixado para as mulheres. So some of these duties are left only for the women, As mulheres, elas cuidam dos seus filhos, taking care of the children. né? As mulheres, elas o homem caça, a mulher faz a comida. Men does the hunting, but women do the cooking. O homem, ele limpa o lugar onde vai plantar, mas quem faz o plantio são as mulheres com as crianças. The men, they clean up the space for plantation, but the plantation itself is all done by women. E também as mulheres, elas fazem as bebidas. And the women prepare the drinks. E tem uma bebida, né, que a gente chama de kaisuma, que ela é feita de macaxeira. There is a sacred drink that is called kaisuma, that is made out of macaxeira. E que ela só é feita por mulher. And this is only prepared by the women.
porque a gente tem que a gente mastiga, né? E a nossa saliva é que dá o gosto da bebida. In this process, the women are chewing the macaxeira, and their saliva is what ferments and gives the taste to the drink. Então, e tem coisas que só os homens podem fazer que mulheres, né, não podem fazer. There are also chores that only men do and women cannot do. Então, se essa bebida, essa que eu estou falando, que é fermentada pela saliva das mulheres, for feita pelos homens, Because this drink, the one that is made with the chewing and the tem muitas fermentation with pessoas women's saliva, tem pessoas que não vão querer beber essa bebida, né? if it's prepared by men chewing, well, people will not like to drink it É porque foi feita por homens, because it's made by men. né? E então, é uma bebida que é feita só para as mulheres, é feita pelas mulheres. So this special drink is prepared only by the women, E ela vai ser bebida por toda a família, and the whole family drinks it. por todas as pessoas. Everyone. E também tem coisas que é feita só para os homens. And then there are chores that are made only by men. Por exemplo, o homem caça. The hunting, for example. É muito difícil, muito diferente, né, para It's o nosso very povo rare ter uma mulher caçando. to have women hunting. Né? O homem caça à noite, né? Anda Men are muitos, hunting at night muitas horas. for many hours. Os homens pescam, They are doing the fishing. né? E é muito difícil você ver uma mulher fazendo isso. So it's very rare to see women performing those chores. Os homens constroem casas, The construction of the houses are also by men né? Que são um serviço muito pesado, tem que ter muita força, because it's a heavy duty. né? You have E to have coisas a lot que of as mulheres não fazem, So with this, the women, they don't do it. né? E se você vê uma mulher construindo uma casa sozinha ou If you- caçando sozinha, If you are to find a woman building a house or hunting alone, isso para o nosso povo é diferente, this is very different for our people. né? E então a nossa história, ela tem para cada um, né? Para os homens, para as mulheres, para as crianças, para os mais velhos. So in our story, we have for each one, for Né? the women, for the men, for the Pros children, jovens, for the elders, né? for the youngsters. Para cada um é como se fosse tem um caminho, tem uma To each one, there is a specific path. tem algo que foi deixado que dentro da nossa tradição é certo seguir. That was left on our tradition and is what is correct to follow. E toda a história, todo o conhecimento, todo o aprendizado do meu povo All the story, all the knowledge of our people é baseado em cima das nossas histórias. is based on our stories. As nossas histórias que os nossos ancestrais já viveram, Stories that our ancestors have lived. que eles já passaram, They have gone through. que eles já venceram. They have gone down. Ou algo que eles disseram, isso não pode fazer. Or something that they say, well, this is not permitted. Né? O que é que os homens podem fazer? What O men que as can mulheres do, podem fazer? what women can do, O que as crianças podem what fazer? children can do, O que os mais velhos podem what fazer? elders can do, O que os jovens podem fazer? what youngsters can do. Então, a nossa história, o nosso conhecimento Our knowledge, e a nossa cultura e a nossa our espiritualidade, culture, our spirituality então ela como fosse um livro sagrado que está baseado dentro das nossas histórias. is as if a sacred book that is based on our stories. Então, dentro dessa história, desse So, livro sagrado, Within the story of the sacred book, era uma vez, once upon a time, né, dentro do meu povo, within my people, né, que dentro dessa história não tinha a história de uma mulher within this story, there was not a story of a woman que um dia foi deixada como um pajé, that ever became a medicine woman, a pajé, ou
que a espiritualidade é como um terreiro sagrado que nunca uma mulher ousou a entrar dentro desse terreiro. So the Yawanawa spirituality, there is a sacred ground that never women dared to enter. E que esse terreiro sagrado, And this sacred ground ele só era cuidado was taken care e ter dentro só os homens. and had it within it only men. E quando eu falo desse terreiro sagrado, So when I speak about this sacred ground, né, eu falo de um pouco do que eu estou falando, de como foi deixado. I speak a little bit on how this was left. Não que nós fizemos isso, mas já vem desde os nossos ancestrais. Not that we did it, but this is something that is coming from our ancestors. Então, já teve muitas mulheres que deixaram história dentro do nosso povo. So there has been a lot of women that have left stories within our people. História de mulheres de grandes pajés. Story of great medicine women. A minha avó, né, Mayu, ela foi uma dessas mulheres que deixou história dentro do meu povo. My grandmother, Mayu, she was one of these women that left such stories within our Né, people. que com a sua bondade, com With a her sua kindness, humildade, with her humility né, com o seu amor, and her love, ela empoderou, she empowered, ela fortaleceu strengthened a liderança do meu avô. the leadership of my grandfather. E também tem a sua filha, né, que é Also minha her tia, daughter, my aunt, que é mãe do Nishuaká, meu esposo, who's the mother of Nishiwaka, my spouse. que é uma das mulheres também que deixou história dentro do nosso povo. She is also a woman that has left a legend in our people. Ela tinha uma bondade She was so kind. muito carismática, She was very charismatic, né, que ela acolhia as pessoas, and she would embrace people. né? E o seu carinho, a sua Her bondade, care, her kindness, né, fez dela uma grande mulher, made of her a great uma woman, liderança, a leader né, dentro da sua geração. within her generation. É o seu cuidado com seu pai, com a sua mãe, Her care for her parents, né? E foi uma mulher que deixou história so she de amor e left muita a bondade. story of love and kindness. Mas dentro, né, todas as minhas ancestrais, But all my ancestors, elas com certeza me deixaram muitas histórias bonitas, all my female ancestors left beautiful stories. porque todos nós que estamos agora, estamos o fruto das minhas ancestrais, And we are all of us benefiting da from minha these mãe, stories. das minhas From tias, das my minhas female avós, ancestors, my de mother, todas que passaram. my aunts, my Mas essas duas grandmother. mulheres são as all the mulheres que ancestors. foram, que elas são But lembradas these two women, dentro do nosso povo. they are the ones that are mostly remembered within my people. Meu povo, My né, people, povo Yawanawá, the Yawanawa people. a gente passou momentos, We have gone through moments processos muito fortes, of very strong processes né, com o contato with the contact, com o povo, né, não Yawanawá. A With gente the- fala o povo branco. with the what we say the white people, the non-Yawanawa people, E o nosso contato, and our contact. ele não foi um contato de sangue, de guerra. Was not a contact with the bloodshed, the wars. A gente já sabia, né, que já foi deixado por um ancestral chamado Mukavaini, We knew because one ancestor named Mukavaini, Mukavaini Hutsutatani, como fosse um grande profeta, he um grande was pajé, he was as if a great prophet. He was a great Que já medicine tinha- man, pajé. já tinha profetizado, já tinha He had falado prophesied como que seria o nosso contato, how this contact would be. né? Então a gente assim há muito tempo aguardava por isso acontecer. And so for much time we were waiting for this to happen. E então quando isso aconteceu, And so when this happened, meu vô, my grandfather, né, o Xunauá, Ushunawa, ele foi essa pessoa he was this person quando tinha uns 12, 13 anos de idade. as a youngster, Ainda maybe criança. 12 or 13, almost a child.
que foi essa pessoa que fez o nosso contato. He was the person to establish this first contact. Né? O nosso contato ele foi feito passivo. It was a peaceful contact. Né? Nessa época chamavam os patrões. In this time, we call them the patrons. Que vieram extrair a borracha, né? This was a time when they came for the extraction of rubber Dentro do nosso povo, da nossa floresta. within our people, within our forest. E então, quando isso aconteceu, When this happened, né, meu avô, mesmo sem saber falar a língua, my grandfather, even though he did not know how to speak the language of Portuguese, ele se comunicava com a linguagem do coração. he communicated with the language of the heart. Ele, criança, né, o A patrão, child, and the barons, né, the recebeu patrons, ele com muito carinho, welcomed him with a lot of né, care e fez do meu avô uma grande liderança. and made out of my grandfather a great leader. E meu avô, né, chamou todo o seu povo, sua família. And my grandfather, he called E eles all viviam his do lado do family, rio, e family, meu avô vivia do outro lado do rio. and the white man would live in one side of the river, and my family, my grandfather, in the other side of the river. Mas um contato que para nós But the contact foi para nós um extermínio, was for us also an que extermination quase acabou com a nossa cultura that almost extinguished e our também a nossa culture espiritualidade. and also our spirituality. Foi um contato com os missionários, This contact was the contact with missionaries. né, que levaram o protestante, Those were Protestant missionaries. né, que aprenderam a nossa língua They learned our language e disseram para nós que os nossos rituais eram satânicos and they said that our rituals were all satanic e que as nossas medicinas, a gente não podia usar nossas medicinas. and that we could not use our medicines. Introduziram um medicamento, They introduced drugs, né, que medications. cura mais rápido. They say that, well, that will heal É. you faster. E também disse que nós não podíamos tomar nossa bebida do Uni, And they also said we could not take our sacrament of Uni, aonde a gente estava podia conectar com nossos ancestrais, which we used to connect with our ancestors, né, ter nossas visões, have our visions. né? Então não podia mais tomar nossa bebida, We could not take that sacred não drink podia fazer os anymore. nossos rituais, We could not do our rituals né, e toda a nossa medicina. and all our medicines. Então esse contato para nós So this contact to us foi muito forte, muito como fosse um contato que quase que acabou com o nosso espírito. it was very strong. It was something that almost vanished with our spirit. É como se quisesse trocar a nossa mente, As if o they nosso pensamento, wanted arrancar o nosso to coração Change our mind, our hearts, e colocar um outro. and put another one in. E é como se estivesse matando nós, mas estando vivo ainda. In one sense, Matando o nosso it espírito. was as if we were being killed. Our spirits were being killed. Então, meu povo, So my people, a nossa espiritualidade, our spirituality, ela foi como uma pessoa que foi dormir. Ela foi adormecendo. was as if put to sleep. Nesse tempo, In this né, time, meu avô, my grandfather, ele já tinha feito a passagem, he had already passed away. né? E antes de meu avô fazer a passagem, But before he passed away, meu avô falou: he said, olha, vocês nunca abandonem esse lugar. never leave this place. O que você quer dizer? E também, um dia quando eu me for, não estiver mais aqui presente, Also, when I am gone and I'm not present here anymore, né, aonde eu vou descansar,
where I'm going to be put to rest, vocês trazem o ni you always bring the uni e traz o rapé as well, Rumã. the rapé, the rumã. e vem, tipo, me faça um pedido, me fala o que está acontecendo. You come and you ask from me what you desire. You, E eu vou estar you tell me ouvindo, what is vou estar happening, vendo. and I will be seeing, I will be listening. Quando a doença, Whenever there's disease quando o medo, or a fear, escuridão darkness, chegar, when they traz arrive, essa bebida, a you medicina do bring Uni, the medicine of do uni, Rumã, rumã, e traz aqui para mim, you bring to me, que eu vou ajudar. that I will help. Depois que vieram o contato com os missionários, So when this contact with the missionaries came tudo aconteceu, meu povo and esqueceu, everything happened, my people forgot, né? E não quis mais tomar Uni, and they did not não quis mais a want to nossa take medicina, uni, nada. they did not want any E of our esqueceram medicines. dessa promessa que They meu avô forgot deixou. this promise they had made to my grandfather. E quando meu avô estava em vida, ele But when deixou he dois was pajé, alive, he left two medicine men, né, two pajés. chamado Yauarani, Yawarani was one of them, né, e outro Tatá, and the other one, Tata. que foi seus alunos. These were his students. Como eles eram dois Since they were two, e tinha a maioria, então eles se calaram, and since the majority of the people né, não falaram nada e é como se was in fosse another direction, ficou adormecida a nossa they just espiritualidade. silenced, and Por quase our 30 spirituality anos. was put to sleep for almost 40 E years. muitas coisas acontecendo, muitas coisas novas, novidades entrando. Many pro povo, pra novelties aldeia. were entering within our community, within our people. E chega um momento And there's a moment que a própria força espiritual, that the spiritual force itself, nós chamamos Shani, which we call Shani, nós também temos como vocês falam, um Deus because we have also what you would call God, que nos fez. that made us. Né? Nós estamos aqui, mas nós temos um responsável por nós. We are here, but we have cuida a de nós. responsible that takes care of Nós us. chamamos no Kupaca Yakinua, Shani, Shani, né? O divino. the divine. Então, acho que sentindo e vendo So feeling como and o seeing meu povo estava, how our people were, ele é muito sábio very wise, e fez chamado a duas mulheres. made this calling to two women, É como se intimar dois guerreiros as if recruiting two warriors para uma batalha, for a para battle, uma guerra for a war, da vida. the war of life. Então, duas mulheres foram chamadas Two women were called a pisar nesse terreiro. to enter this and step on this sacred ground. Eu e minha irmã. Me and my sister. O meu chamado foi dentro de um sonho, My calling came within a dream. né? Um sonho. Né? Como tudo já estava acontecendo dentro do meu povo, A dream, as everything was already happening estava within na my cidade. people. I was in the city. não estava na aldeia. I was not in the village. Né? Esse tempo eu queria aprender um pouco mais com meu irmão na cidade. At this time, I wanted to learn a little more with my brother in the city. E num dia, numa madrugada, And one night, one early morning, né? Não estava conseguindo dormir, where I could not fall asleep. né? E umas 2 da manhã eu consigo dormir. So 2 a.m., I managed to fall asleep. E quando eu consigo dormir, And when I fall asleep, when I fell eu entro asleep, dentro de uma história que foi deixada do meu povo. I enter in a story that was left by my people. Tem as nossas histórias que são mitos, We have e tem nossas stories histórias that que are nós myths, chamamos shuniho, que aconteceram há muito tempo atrás. and we have the stories called Shanihu, which really happened a long time ago. É algo real que aconteceu. But it is something real that happened. Então, há muito tempo atrás, So a dentro do long meu time povo, ago, in my né, people,
acima da aldeia onde eu moro agora, above where the que nós chamamos village de where aldeia I live sagrada, now, where we call the sacred village, aconteceu, né, que um espírito da água, the spirit of the water, né, um ser, a being, né, apareceu appeared, manifested. e ela levou uma criança de 2 anos, And she took a 2-year-old child. né? E na hora que as crianças estavam brincando So right at the time the children were playing na água, in the water, diz que a água começou tipo subir assim, tipo ondas. the water started rising up like waves. Porque rio não tem onda como o mar. Because the rivers, they don't have waves like Nosso the rio é sea. muito calmo. Our river is very calm. Mas assim, do nada, diz que começou But a subir from uma nothing, onda assim. a wave Muita água started subindo. rising. E tava só High. crianças brincando Only children playing. no verão. This was in summer. Nosso rio bem baixo. And our rivers are very shallow. E as crianças maiores de 5, 7 anos, 3, The older children, like conseguiram sair 5, 7, quando viram or essa even água 3, subir. they could leave the river when it started Tinha rising. uma criança de 2 anos But a 2-year-old child que não conseguiu sair, couldn't leave. né? E essa criança, um espírito, So this child, a spirit, a gente chama Anayushin, Anayushin we call. em outro nome é a mãe d'água, o espírito In da another água. name is the mother of the water, the spirit of the Né? water. Ela pega essa criança Takes this child, e o povo não sabe o que aconteceu. and the people don't really know Muitos what happened. pajés, Many of the medicine men, the Mas- pajés. Só um pajé poderia chegar perto dela. But only one pajé could reach her. Né? E convidaram esse pajé, And they invited this pajé. né? Porque esse pajé se chamava Mavirumanha. The name of the pajé é Marivumanha. A espiritualidade dele tinha sido dada pelo esse ser da água. His spirituality was given by this being of the water. Então, ele era o único pajé que poderia tocar nela, So he would chegar be perto the dela. only one that could get close and touch her. Né? E diz quando chamaram ele, And they said, when he aí was ele called, falou, eu vou lá namorar com ela. he said, I am going to go date her. Confiante do conhecimento que era dela também, que ele tinha. Trusting her knowledge that he also had. E então todos os pajés, So all the medicine men, the com o Rumã, pajés, com o Ni, with the com Rumã, o with Yuchi, the todas as Uni, medicinas que and meu povo Yuchi, tinha, and all the medicines entraram that dentro our da people água. had, they all entered the water. E quando entraram, And when they did, né, lá, there, né, ele chegou perto they E got tinha uma mulher. close. And there was a woman. e essa mulher disse que tinha um cabelo grande, The woman had long hair ela estava com as pernas cruzadas assim, and had her legs crossed e like this, com uma criança. and had a child. Os seus On her olhos lap. não dava para ver, Her eyes could not be seen. né? Então, quando eu sonhei, So when I dreamt, eu estava na hora que as crianças estavam saindo. this was the time when the children were leaving. Eu entrei na hora que eu vi muitas crianças saindo do rio. Eu estava no meio do rio. So when I saw a lot of children leaving the river, I was in the middle of the river. E as crianças estavam saindo, todo mundo saindo, And e eu the também children queria were sair. leaving, everyone was leaving, and I also wanted to leave. E quando eu estava querendo sair, When I wanted to leave, quando eu puxei a minha perna, when I pulled my a leg, água ficou tipo grossa, the water became like thick, né? Pesada, eu querendo sair. heavy, so I eu couldn't. fosse andando bem devagar, Like I could only walk slowly. né? E quando eu tomo susto, eu já estou, né, debaixo de uma grande árvore. And when I notice, I'm already under a great tree, E me encontro com meu pai, and I see my father né, e os meus pajés. and my medicine man, my pajés. E depois eu já estou, assim, no susto, eu já estou no caminho, sozinha. And then after this sudden move, I'm already on a path. E nesse caminho, eu estou numa ponte. In this path, I am in a bridge, Uma ponte muito velha. an old bridge. Que já tem, tipo,
tipo plantas, alguma em cima dessa. that already Dessa have árvore. plants that are E eu olho in para it. baixo, I look down, não vejo o fim, but I can't see the bottom. né? Tipo um abismo There is escuro no end. embaixo. It's like an abyss. E eu tinha que passar. And I had to cross. Essa ponte era bem estreita. It was a very narrow bridge. E eu olho e fico com medo. I Não look vou. and I'm afraid. I don't Aí eu follow. quero dar um passo para So I trás, want to give one step back com medo, with fear. e eu sinto uma mão e uma voz. But I felt a hand and a voice. Eu olho assim, meio do lado, assim, e vejo que é uma mulher. I look and I see it's a woman. Né? Aí eu olho assim e fico com medo e quero dar o passo para trás. So I look again and I am afraid and I want to give a step back. E a mão, But the como hand, fosse me empurra de uma vez, assim. as if pushes me for once. E eu fecho os olhos e eu já And estou I- do outro lado. And then I close my eyes and when I open, I'm already in the other side. E quando eu estou do outro lado, eu saio numa praia. And when I'm in the other side, I am already on a E nessas beach. praias eu vejo muitas pegadas, And on this beach, I see many footsteps né, que acabaram de passar, that had just passed de pessoas. of E people. reconheço algumas pegadas. And I recognize some. Reconheço pegadas do meu pai, I recognize the footsteps of né, my do father, Yawarani, do Tatá, of Yawarani and Tata. né? Reconheço algumas pegadas de pessoas que já fizeram dietas. Footsteps of those that have done the diet, had done E the quero diet. seguir essas pegadas, And I want to follow those mas eu footsteps. olho do meu lado assim esquerdo But I want to follow, but I look to my left side e vejo uma jiboia. and I see a boa snake, a boa É como se fosse constrictor. ela estava em pé. And she was as if she was standing. E eu olho para essa jiboia, I look Ela é muito to this grande. boa. She's very big. né? E essa jiboia And this é boa como se fosse uma mulher, was like she was a woman. porque ela tinha uma coroa de flores She had as if was a flower crown na sua cabeça. on her head. Só que não estava na cabeça, But estava it was no not ar. on the head. It was floating on the air. Né? E ela estava tipo olhando para cima, And she was looking up assim para o céu. to the sky. E estava tipo dançando assim, And virando she was assim, como dancing and moving, o seu corpo. turning the body. Né? E os desenhos que estavam dentro dela, And the drawings that she had eles on também her, eles eram vivos, eles they tinham were vida. all alive. They had life. Eles também dançavam So dentro do próprio They corpo. moved within her body. Né? E eu olho e fico com muito medo. And I look at that and I was very afraid. Aí eu não vou mais para frente. So I'm not going any Né? further. E quando eu quero dar o passo para trás So de when I want novo, to give this step back again, né, dentro da água, inside the water, sai uma mão. Eu só vejo comes aqui a out a metade da mão. hand. I could see Não only sai o half corpo. of it. Só uma mão. Didn't come all. Que Just pega na minha the mão hand E and me leva, grabs my é hand como se fosse eu mergulho dentro and da água. takes me and I dive in the water. E quando eu dou esse mergulho dentro When da I água, dive in the water, eu me acordo. I wake up. Né? Quando eu me acordo, When I wake up, aí eu falo, onde é que eu estou? I say, well, where Mas am o sonho I? foi tão real, The dream was so real, but so real que eu não estava entendendo se eu estava sonhando, that I didn't know if se it was a era dream, a putania do sonho ou era a putania if I daqui. was the putani que of era o the dream verdadeiro. or the putani here. Which one was the truthful one, E, the real one? então, eu estava falando alguma coisa com alguém, eu começava a ter um sono muito forte. So when I was speaking to someone, something, I started getting really sleepy. E uma voz que começa a falar comigo. And a voice starts speaking to me. Vai embora para sua aldeia. Vai You para sua casa, que go não é sua to casa. your home, to your village. This is not estava your na home here. cidade. Because I was in the city. Disse, não, isso não é a sua casa, vai This embora. is not your home. Vai You embora leave pra now. sua casa. You go to your home. Aí eu começo, quem está falando comigo? And I'm looking and say, who's speaking to me? Não via ninguém. I didn't see anyone.
E eu chamo meu irmão, So I call my brother que tinha me levado para a cidade. that had taken me to the city. Aí eu falei para ele, eu tô doente. And I told him, I am Eu ill. tô ouvindo voz. I'm listening to E tem um voices. sono muito forte que eu não consigo controlar. And I am so E quando sleepy that I can't control. tô dormindo, eu já vou para um outro lugar. And when I fall asleep, I go somewhere else. Aí eu falei, eu quero ir embora para casa, para a And I aldeia. said, I want to leave. I want to go to my Aí village. eu olho para o meu irmão e I falo, look eu at vou my ser brother pajé. and I tell him, Aí I'm eu- going to become a medicine eu woman, falei a isso? pajé. And I said, how Aí o did meu I irmão speak olha that? para mim e diz, And my brother looked at me você and laughs. não tem mulher pajé dentro And he do said, nosso there are povo. no medicine women within our people. E aí eu falei, eu não estou mais entendendo nem o que eu estou falando. And I'm saying, well, I don't even understand what Então, I'm saying. eu vou para minha casa. So I'm going to my E home. quando eu chego na minha casa, And when I arrive there, o meu pai, my father, né? Conversa com o meu pai. I'm speaking and E talking fala to pro my meu pai. father, and I tell him, Eu preciso fazer uma dieta I must make a diet da planta mais sagrada do nosso povo, of the most sacred plant of our people. né? Que o nome dessa planta, The name of this de todas plant. as nossas plantas, para o All meu our povo, plants. né? For Yawanawá, my people, the Yawanawa people. tem uma planta, There is a one mãe, plant a that is the rainha, mother, como the fosse a queen, deusa the de todas as goddess plantas, of all the plants. né? Chama Rarimuká, And it's called Rarumuka. né? Que você só vai buscar ela. You're only going to search for her. Essa guia, This guide. quando você já foi em todas as plantas, When you as have been outras, to all the other e não plants, teve jeito, and there was então no você vai way. tipo pedir ajuda dessa guia. You go dessa ask for planta. the help of this guide, this plant. E as pessoas que fazem a dieta dessa planta And the people that make the diet of this só plant pode ser homem, can only be men. não pode ser mulher, No women ever done. porque é uma dieta muito forte, It's a very strong muito diet rígida and very rigid. e nunca foi feito So never uma a dieta para woman mulher, had done, principalmente dessa planta, especially this plant. né? Então essa dieta só é feita para os homens So this diet is e homens mais velhos, only made for men, older men. homens que têm uma intenção, por que vão Men fazer, which have an que não vão intention quebrar a of dieta, why doing, que não and vão they know desonrar. they're not going to break the diet Né? and dishonor it. Então, quando a gente pede para o meu pai fazer uma dieta dessa planta, So when we ask my father o meu to pai make a fala, diet não, of this não plant, pode. Não he said, existe, não no, está na nossa história. you cannot. We don't Né? have that in our history. Isso é coisa de homem. This is something for Isso é coisa men. do pajé. This is something for Isso não medicine existe, men. não pode. So you cannot. Né? Impossible. Então, começa uma história. And then a story E quando meu avô begins. fez a passagem, ele deixou 2 pajé. When my E grandfather passed pajé away, era he como left fosse pajé 2 particular do meu pai. pajas. One of them Porque was o meu as if pai, he was the meu private avô, medicine man of my ele father. foi um grande pajé. My father was uma grande a liderança. my grandfather was a O meu avô é great como leader, fosse um ídolo, and a great, uma pessoa muito grande para o meu povo. a spiritual leader. He Ele was não like foi- an ele idol, é até a hoje ainda. great person. Ele é a Not he inspiração. was, he still is. Ele He é o is conhecimento, the ele é inspiration. o He is the exemplo. knowledge. He is the E example. meu avô teve muitas mulheres, He e had teve many muitos wives filhos. and many children. E dentro desses filhos, And within these o children, meu pai my father foi um filho was one of the Né, que- sons que o meu avô, que cuidou do meu avô quando estava velho. that took care of my grandfather when he was Né. old. Quando os outros filhos deixaram meu avô, When the o meu other pai sons left como fosse my o seu bastão. grandfather, my father was the one e o that meu pai remained. é como se fosse era um príncipe. And he was like a prince. Então meu avô falou para ele: So my cuida grandfather desse told pajé him, aqui, you pra estar take do seu care lado. of this medicine man. né? Dê sua filha para ele, Give your para você sempre daughter to him ter domínio nele. so that you can have a domain over him. E ele vai cuidar de você. And he will take care of you. Então meu pai faz isso. And so my father does that. Então quando tudo isso aconteceu, When all of this happened, o meu pai foi lá nesse pajé my father went to this e pajé disse: Tatá, and he said, as minhas Tata, filhas estão pedindo isso. my daughters are asking for Pode this. fazer?
you can do? Aí ele falou, olha, dentro da nossa tradição não existe, He não said, está. well, within our Seu pai não tradition, deixou this isso. does not exist. Não está. And Até o conhecimento, até o Your que eu father sei, did not leave não this. tem. The knowledge that I Né? have, Não existe mulher we don't have that. There né, is no que women deixou isso. E não podemos entering fazer. this, so we cannot do. Mas meu pai, a gente insiste para o meu pai. But we insist to my A gente father. precisa fazer. We must né? do it. Então meu pai vai novamente. So my father once again goes. E com que já estava escrito que isso que tinha que acontecer. And what was already written that this Então meu should pai happen. fala para o pajé Tatá My father speaks to Eu the tenho uma medicine forma man, the pajé Tata. de dizer um não para elas que elas desistam And e he para que elas says, vejam que não pode, que elas são mulheres. in order for them to give up and understand that they are women and they cannot do it, Você vai fazer unir, you're going to do uni. faz unir para elas tomar. You make uni and Se elas passarem pelo teste you do let them unir, drink the uni, ayahuasca. É o Mauro que tem que dizer. and if they will pass this E test, passa pelo teste do unir, if they pass the uni, the ayahuasca test, elas vão fazer. they Agora, will se não passar no do it. teste, não But vão if it fazer doesn't não. pass the test, they won't Porque do. essa planta que elas estão pedindo para fazer dieta Because this plant they are asking to make vai a ter diet muitas of, visões, they are mais do going to que have unir, lots of visions, much more than muito uni. processo. A lot of processes. Então, faz unir para elas. So start with uni, make uni, Então, ayahuasca. o pajé Tatá faz unir. And then the medicine man, pajé, tata, makes the uni, ayahuasca. Então, no dia, A day, né, meu pai fala, hoje você vai tomar unir. my father says, well, today you will take the uni, the Tem que ser ayahuasca. forte. You gotta be Não strong. come muito, que pode vomitar. Don't eat much because you might throw up. E fiquei muito preocupada. I was worried, very O que worried. podia acontecer? What could O que eu happen? ia sentir? What would I feel? Então, eu fiquei pensando, o que é que eu vou fazer? And I was thinking, what am I gonna do? O pajé Tatá, ele é um velhinho. Pajé Tata is an old man. Não enxerga muito bem. He cannot see very well. Aí eu pensei, And then I thought, e então, and so ele faz o unir he makes the uni, e chega um momento que meu pai fala, and there's a moment that my father says, hoje vai ser o dia que vocês vão tomar unir. today you will take uni. E eu fiquei pensando o que poderia acontecer. And I was thinking what could happen. E montei um plano. And I set up a plan. Né? Então, ele já está velhinho, não enxerga muito bem. So, you know, Tata is old, he cannot E see very well. quando ele me der unir, When he gives me the eu vou uni, tomar. I'm Está going to take escuro it. de noite, não tem luz. In the só a luz do darkness, there fogo. is no light, just the E fire. eu vou jogar, vou dizer que eu tomei, mas eu And vou I'm jogar going to fora. say that I have taken, but I'm going E aí to vai spit it ficar out. tudo bem, And everything will be all right. né? Aí quando eu pensei nisso, nossa, eu fiquei muito aliviada. And when I had that thought, well, I was much relieved. Então chegou um momento, So the moment arrived. né, meu pai numa rede, My father in a hammock no grande churru, in this great shuhu, só this tinha uma ceremonial porta de house. saída There was no doors to leave, e just one. o pajé sentado na beira do fogo, And the pajé was seated by the fire, uma panela com uni, a Eu e minha pan irmã. with uni, myself and my sister, né? Então, ayahuasca. vem, né? E ele fala, pega um copo, né, grande He takes this big glass e fala, quem vai tomar primeiro? and says, who's going to take first? Aí a minha irmã fala, eu sou mais velha que minha irmã 1 ano. Aí ela fala, é a Putaninha que é mais And velha. I am older 1 year than my sister, and my sister says, Aí- Putani will take first because she's older. Então, ele enche o copo, né? Não So tira he pouquinho, fills the glass, né? not little, a lot. E me dá o copo para And tomar. gives me the Eu pego o glass. copo I take the glass e encho a minha boca, ele dá e fica and olhando para mim, I fill up my para me mouth. devolver o copo de He novo. gave me the glass and kept staring at me Aí eu until I'm enchi going a to minha give. boca e não tinha como jogar, So I porque ele ia couldn't ver. throw Eu out. I had to tomei. drink. I had drunk.
E quando eu tomo todo esse copo when I cheio, take the full glass, eu já sinto uma coisa dentro de mim. already start Tipo feeling uma coisa something inside fria, me. tipo um calafrio entrando dentro de mim. Chills entering my body. E então, And so, 5 minutos, in ele começa a 5 cantar minutes, he starts chanting. e eu ouço uma voz, And I listen to a voice. né, uma voz que diga para mim, entrega. A voice says, surrender. Entrega, mas quem está falando comigo? Surrender? Who's speaking Aí to me? uma voz que diz, entrega. And the voice says, Mas o que eu vou surrender. entregar? O que eu peguei? O que eu tirei de alguém? What must I surrender? Eu não What tenho have I nada para taken from entregar. someone? I have nothing Não to trouxe nada, eu não estou give usando to nada. anyone. I'm not using anything. E a voz dizia, entrega. And the voice says, surrender. E fiquei, né, a força. Eu nunca tinha tomado a medicina. And there I was. I had Uni. never taken the medicine. Eu nunca tinha tomado, I had never taken. né? E então tudo acontece So everything happens. dentro. Uma voz fala, sai daqui, Inside, a Eu voice saio. says, leave here. né? E quando chego, né, no lugar, num so I terreiro left, muito grande, and when I arrive on a very big e ground, numa força muito forte, né, da a medicina, very strong force within the medicine, né? Eu começo a tipo a vomitar I start throwing up e a segurar assim para baixo, and hold Suando. down, meu coração sweating, acelerado, my heart beating fast, e eu sou uma voz, and I né, listen to this voice que fala comigo. that speaks to Ei. me. Ei, Hey, quem está falando comigo? who's speaking? Tô sozinha. Who's speaking to me? I'm Hey. alone. Tipo, olha Hey, aqui. look here. Aí eu, quem está falando comigo? Who's speaking to me? Aí eu assim para baixo assim, And I'm segurando just assim, holding the ground. muito forte, aí Very ei, strong. aí eu percebi que era em And cima, then né? I noticed that this voice was coming Aí- from above. E olho para cima And when I look up, e vejo a lua I see the moon bem assim na minha frente. right in front of me. E eu noto que é a lua que está me chamando, né? And I noticed that Falando it's the comigo. moon calling me and speaking to me. E eu olho para a lua And when I look to the e olho moon para mim. and I look to myself, Eu olho para mim, eu estou muito suja, and when I see myself, I see that Nossa, I'm very muito dirty. suja. Very dirty. Olho minhas roupas, está tudo I look, rasgado. I look at my clothes and they're all Né? torn. Olho para mim, quem eu sou? And I'm Onde que eu estou? wondering who I am sou and eu? where I am, who I am. E começo a falar eu mesmo meu nome. Putani, And I Putani. start saying sou my eu? name, Putani, who am I? E olho para a lua look at the moon, muito linda. and the moon Nossa, is um very claro, um beautiful, azul, assim. very E eu clear, começo a falar com a lua. blue Nossa, light. Você é And I muito linda. start speaking to the moon. Olha a You sua are so roupa. beautiful. Look at your clothing. Você veste uma roupa que cobre tudo. You É dress tão claro, some nada clothes that esconde. Você tem um take brilho. everything. Sabe que Nothing is left esse out. brilho parece que There's a shine é claro, that is clear. né? Esse brilho muito. Eu queria vestir uma roupa igual I a would você. like to Olha wear como a é que eu clothes estou. like yours. Look at mine. Olha como é que está meu corpo. Olha Look como at é que my as minhas body. roupas estão. Look at how my clothes Eu are. gostaria de vestir uma roupa I igual a would sua, like to wear clothes que just cobrisse like todo o you, universo. that could cover the whole Olha a universe. sua roupa, ela ilumina o Your infinito, Clothes, they shine and light Tem the brilho. infinite with its né? shine. E eu queria ser igual a você. I'd like to be just like Eu you. queria brilhar igual a você. I'd like to shine like né? you. Eu queria ser tipo linda. I'd like to be beautiful. E começo a falar isso And I para start ela, tipo, speaking this. chorando. And cry. E eu falo, eu queria ser sua filha. I say, I'd like Né? to be Você me your daughter. aceita? Do you accept me as a E uma daughter? voz me responde, eu aceito. And a voice says, I accept. E nesse momento, In ela this deixa uma moment, mensagem para mim. She left me a message. Né? Até aquele momento, que era o teste, eu não tinha Until that passado ainda. moment, the test, which I had not passed Né? yet, E ela deixa uma mensagem and para she mim. left me a message. Né? O que é que eu ia fazer What I should do para mim poder chegar até essa planta. in order to reach this plant. Então, So, eu tenho muitos processos I have many processes que já passei, that I fiz have essa gone dieta, through. I have done this né, diet, que não foi fácil, which was not easy. né?
Meu pai disse para o pajé, faz com elas. My father dobro told que the faz medicine para homem. man, you Porque do twice as hard Elas as you precisam do to men. conseguir, né? Ela não pode me envergonhar. Because they have to prove and they cannot Porque como fosse shame me. é o primeiro. It's the first. Se elas não vencer, como fosse todas as If mulheres they não vão don't vencer. win, then no women will Se elas win. vencer, todas as mulheres But vão if vencer. they win, all né? women will. Então, tipo, faz tudo o que você puder. So you do Tipo, eu all entrego you minhas can. filhas. I am né? surrendering Então, my daughters to fiz you. uma dieta dessa planta sagrada, And I did the diet of né, this que só sacred os homens plants that poderiam only men do, fazer, sem carne, with no sem meat, doce, no sweet, sem sexo, no sex, isolamento. isolation. Não se escreve You don't numa write, caneta, you cannot se escreve write. no coração, You can todo only o write conhecimento, in your heart, all the dentro da knowledge, força da medicina. in the force of the medicine. Né? Eu nunca também conheci o urumu, o rapé. I had never known the rumor, the rapé. Né? Muito forte o processo que eu conheci o rapé. Very strong the process where I get to know the E rapé. dentro dessa caminhada, And within this path, né? O que foi feito esse chamado? what was this calling? Vocês lembram quando eu falei que meu povo passou por esse momento muito forte, Remember when I said my people Desse went through impacto, this very difficult moment, né? this impact Como fosse da nossa memória, do nosso espírito, of our como memory, fosse of our que alguém spirit, estava como fosse nos matando as por if dentro. someone was killing us from within. Então, dentro dessa dieta, So dentro dessa inside caminhada, this diet, nós in this trouxemos path, fortalecimento, we brought the strengthening os nossos cantos, of our chants, nós trouxemos a dança. the dance. Eu recebi a dança do fogo, uma mulher do fogo. I received the Muito dance linda. from a woman of the né? fire. Hoje Very eu gosto beautiful. muito de dançar. So today I like to A dance very dança, much. ela tinha sim, mas de uma forma muito The tradicional. dance did not exist, or actually it Dentro did, do but meu just in a povo. very traditional way. né? Não se dança solto, You don't dance se loose. dança de uma forma bem You respeitosamente. dance only in a num very coletivo. respectable manner Né? and collectively. As nossas danças tradicionais, Our traditional dance em forma de círculo. in a circle. Essas danças que nós dançamos já hoje, The dances we make já é today, dessa caminhada they are already que a from gente this trouxe. path that we brought. Né? Dançar dentro da medicina, Dancing within dançar the porque você medicine, está feliz, dancing because you are dançar happy, para o céu, dancing to the para o sky, vento, para a água. to the wind, to the water. Né? Quando eu estava dentro da força da medicina, When I was within the force of the Né? medicine, uma voz disse, dança para mim. a voice said, dance to me. Você não precisa dançar para as pessoas. You don't need to dance to anyone. Porque você precisa dançar para mim. You need to dance to Né? me. Dançar para o vento, para a água, para a Dance terra, to the wind, to the waters, to the para todos earth, os elementos. to all the elements. Né? Então, And so a gente trouxe esse brilho que a we lua mostrou, brought this shine esse that the brilho para a nossa moon espiritualidade, came, esse fortalecimento para a this nossa shine for cultura. spirituality, Né? As strengthening. mulheres, elas cantavam os nossos Women, cantos, os nossos they saitos, sang our cites, Né? our chants, mas era mais cantado pelos homens. but it was mostly sang by men. Hoje em dia, Today, se não present tiver day, o homem e a mulher if there com a is sua no voz, men and women, the women dando with their esse brilho, voices, essa força, bringing this shine, this sabe, strength, dando a delicadeza, and the kindness. só o homem Gentleness. sozinho ele não quer cantar mais. Just a man singing tem que ter alone, uma he's not mulher do singing lado. anymore. Always needs to be a woman. Então, A woman. nessa caminhada também There, foi too. aberta as portas para as crianças, So within this path, para os jovens. the door was open inserido also nossos for the instrumentos. children, for the youngsters. Os Also nossos desenhos, instruments esses were desenhos included. que vocês veem hoje das nossas roupas, Our drawings that que today a you gente see tá in our trazendo, clothes, são desenhos these da, are drawings that we da brought, força da medicina, and they are coming from the são force desenhos of the deixados pelos medicine. nossos ancestrais. They were left by our ancestors. Né? A minha irmã, My o Charro, sister, Hushahu, né, que a gente tem dois caminhos, we mas em um, we have né, two ela paths, foi but uma in das one. mulheres She was one of the que trouxe, women né, esse that brilho, brought esse fortalecimento para this os nossos shine desenhos, to our né, drawings, para trazer as cores. to bring the colors. Né? Os nossos desenhos já existiam, já Our tinham. drawings already existed. We had A them, gente só fortaleceu. but we A strengthened them. gente só deu brilho, We cores, brought a shine, como colors, propriamente a lua mostrou. just like the moon had shown. Então, a gente So fez da nossa
cultura da nossa we espiritualidade, make out of our culture, out of spirituality, é essa grande mulher. this great woman. E dentro do nosso mundo espiritual, And within our spiritual world, quase todas as guias são mulheres. mostly all Mulheres the guides lindas. are women, beautiful women, Que cada um traz a sua força. that each one brings their Igual strength. como tem hoje, né, no Just mundo as today, de vocês, in your world, essa mulher do vento, there is the a mulher woman da água, of the wind, a of mulher das the woman flores, of the do water, the cheiro. women of the flowers, Essas of the mulheres smells. lindas. No meu These mundo beautiful também tem women. essas mulheres. In my world, we have them. Sabe? De todos, Out of É. every, as curas quem faz são essas guias the espirituais. healings we do Mas dentro are da from matéria, these spiritual essa mulher guides. não existia. But within the material plane, these Então, women o did not próprio exist. divino, So the divine os nossos itself, ancestrais, our ancestors, é como fosse trouxeram essas mulheres as if they Pra se brought these materializar. women to materialize, para trazer, né, essa força, esse brilho, to bring this strength, esse pensamento do feminino, this thought of the essa força feminine, da mulher. this force of the women. Porque agora nós estamos passando por um processo, por um Because balanço. now we are passing through a process, a shaking. E nós, mulheres, And we women, somos as guerreiras. we are the warriors. Nós, mulheres, We women, somos os elementos we are the elements de todo o universo. of the whole E nós, universe. mulheres, And temos we poder women, we have the muito power grande, that is very strong. né? Nós somos divinas. We are divine. Nós somos poderosas. We are powerful. Não importa aonde e qual seja a nossa profissão. No matter where or what our Que seja na job nossa may casa, be, com our nossos profession, filhos, if it's at seja home no with our nosso children, trabalho, if it's in a work, que seja do lado dos nossos maridos, if it's together with our husbands, né? Em qualquer lugar que wherever estivermos, we are, nós somos we are um ser a being muito poderoso. very powerful. E agora, nesse momento, And right at this nessa moment, era, in nessa this geração, era, this é o generation, nosso poder our people, que vai curar. É o our poder da power mulher. will be the power É o to poder do heal, feminino. the power of the É a women, no- the é a power nossa of the intuição. feminine, our É o intuition, nosso coração. our hearts. Nós temos um poder We have a power muito grande that is very que foi big, dado pelo Criador. and it was given by Creator. Nós geramos vida. We generate life. Nós somos mães. We are mothers. Nós prosperamos. We prosper. Nós geramos abundância. We generate Nós geramos abundance. amor. We generate love. Nós geramos vida. We generate life. Então, nós temos que colocar o nosso pensamento So we have to put our nosso thoughts, poder. our minds, our power dentro de uma corrente, in a current. né? Então, é o tempo So da time espiritualidade. now É is o tempo time da of fé. spirituality, É o tempo do amor. the time of É o love, tempo of do faith, plantar. Né? of singing, Plantar o nosso amor. of planting our love. Nós temos um poder muito grande. We have a huge power, E esse poder não está longe. and this power is not A far. terra que pisamos, ela The nos earth we fortalece, step on ergue os nossos pés. strengthens us, O ar que raises our respiramos feet. The air we breathe É a vida. is life. A água que nos banhamos. The water we O que bathe. seria da nossa vida se não What tivesse would our água? life be without O que water? seria de nós se What nós não would be of pudéssemos us enxergar a luz? if we couldn't see the light? Então, nós temos que conectar o nosso poder. So we must connect our power, O nosso poder de our ser mãe. power of being. Hoje eu me sinto women. uma mãe. Today I Os feel meus like a filhos mother biológicos que eu gerei, my- 4 of filhos. my biological children, Me the ones sinto I a mãe do meu generated, povo. but I feel like a mother Eu of me my sinto a people. mãe And I feel like a mother de muitos filhos, of many children, de filhos espirituais. of spiritual children. Eu me sinto uma mãe, assim I como feel essa like a lua, mother, just todo like o the moon universo. of the universe. Que o nosso poder de mãe, And our power seja as como a essa mother luz, may be like É. this light, como o da lua, like que é the moon infinito. that is Que esse infinite. manto azul, esse manto branco, This, É. que a nossa this energia possa cobrir. blue Possa light, curar. this blue veil, our energy may heal. E então, And so assim, eu sou muito agradecida de poder compartilhar I'm very thankful to be able to a share um pouco da minha a história, little of my né, story junto com meu esposo, together with my o husband, Nishiwaka, Nishiwaka. que para mim é um esposo, That to me é is um a amigo, spouse, a é um friend, guardião, a é guardian, meu protetor, a é um protector, professor para mim, a teacher to me. né? E eu sozinha Me não alone, poderia conseguir tudo isso. I could never reach all that.
eu estou fazendo uma dieta de I'm quase doing a 2 anos diet de now novo. for almost 2 years. Depois desse tempo, After this time, né, passei tipo 10 anos, after 10 years, né, e tive meus 2 filhos, I had 2 children, e agora eu senti novamente and now I felt de again, poder, como fosse me, que fala aquele estudo, pós-graduação, fazer like doing a doutorado. um término, chegar a como fosse Look, estudar um caminho. Like doing a post-graduation É. to reach an ending and, Então já and estou enter a path. quase 2 anos que So estou for now, numa for dieta que almost sem 2 sexo, years, sem I'm in a doce, diet, no sex, no sweet. Passo um tempo isolada, volto para minha casa de I novo. spend sometimes isolated, then I E eu go back tenho, home. primeiramente, os meus ancestrais, And first of all, I have depois my o meu marido. ancestors, and then my husband, né, que me dá toda essa força, that gives me all toda this essa strength, âncora, tudo que all eu this tenho. anchor, Eu não everything I poderia ser have. essa grande mulher I se could não not tivesse be ele. this great woman Eu sou a if it visão, wasn't eu for sou o him. pensamento, I mas am quem the constrói vision, é I ele. am the thought, but he is the one that builds. Né? Eu sou muito boa para pensar, I am good to para receber, think, to mas para receive, construir but to é build, ele que constrói. he is the one building. Né? Então, o nosso trabalho, So our work, o nosso caminho é o our equilíbrio, path is in balance. né, do masculino e The do feminino, masculine do feminino and e the do feminine. masculino. The feminine and the masculine. Porque assim já foi deixado para nós. Because this is how it was left to us. Esses 2 seres, o These homem two e a mulher. beings, men and women. Né? E aí geramos uma família. And so we generate A a minha family. família, para mim, My é o pilar family de to tudo que eu me tenho. is the pillar De of toda a everything I minha força, have. de toda a minha inspiração. All my strength, all my inspiration. Como eu falei, estou muito feliz de estar So aqui as I said, I'm very com happy minha to be filha, here Nawa Shahu, with my minha daughter, primeira filha. Eu Nawa tenho também Shahu, uma my outra first filha, daughter. Ikashahu, Also, I né? have another daughter Depois called vem Ikashahu. And then I have e depois vem Mukashahu. Mukavane. And I have my son Mukavane. Minha filha Mukashahu é o nome dessa planta. My daughter Mukashahu, Muka Né, que is eu the name fiz. of this plant, of this Até diet o which I momento did. dela nascer, Until the esse moment she nome was não era born, dito em vão. this name was not spoken in vain. Né? Então, quando eu não sabia se eu poderia ter filhos novamente, When I didn't know whether I could have children again, eu estava esperando um homem, I was expecting a man né, que eu to queria be muito ter um filho a homem. boy. I wanted very Tava much to tudo have a certo que boy. seria um filho homem. So I was sure it was going to E be a quando boy. Eu tenho, And when I had it, né, na hora do parto, é uma menina. in the time of birth, it was a E girl. essa menina não tinha nome. And the girl, we didn't even have a né? name Não for tava- her. Então, nós She was not vamos ao meu expected. pai So we e went to my diga, e agora? Né, que nomes nós vamos consulting dar? my father, E o meu pai fala, não, essa criança and my É a father união said, de- this child do is seu the Muká e union o do seu marido, of your Muka Então, and ela that vai of trazer your nome. spouse. da guia So espiritual. she should receive this vocês name dois. of this spiritual chama guide, the guide of Mukashahu. both of you. So her name Essa Mukashahu, guia, como fosse na matéria. a guide as if in the physical plane. E tá, eu falei, tá bom, And so I já said, tive, agora okay, não quero ter mais filho. I've had her, Não so I quero don't mais want to have ter. children anymore. Chega. Okay, Quando eu vou it's enough. descobrir, eu tô com 3 When I meses de grávida. found out I was 3 months pregnant. E agora eu falei, não quero mais fazer ultrassom, não quero fazer nada. So I'm not going to make O an que ultrasound. vier, agora eu Whatever quero comes, receber. if it's a boy, Quando it's eu a recebi girl. meu filho, And when I received the boy, né, ele já tinha sido esperado. he was E expected. meu pai já tinha dado um nome para ele, And my father had né, given him a Mukavane, name, Rutsutatane, Mukavane, que é o grande é o nome desse grande which is the pajé, name of this esse grande great profeta. medicine man, this great Né. prophet. Então, ele enfim chegou. So finally he arrives. Então, eu entendi So I understood que é o equilíbrio that it's É the o balance, the do future, masculino e do feminino. the masculine and the Né. feminine. Ela fala que ela é a conselheira dele. She says she is his E ele já counselor. é o caciquinho, o pajé, And desde he pequeno, is the little chief, que são o futuro the do meu pajé, the future of our people. povo, né? Então, estou muito feliz de poder So I'm very compartilhar happy to share um pouco da minha a história, little bit of my story, do meu povo, of my né, people, da minha casa, of my home, né, da minha vida, of my life, né, com todos vocês. with all of you. Né, agradecer muito a presença da minha filha Nawa Shahu, Thanking very much the Mukashahu, presence of my daughter Nawashahu, meu filho Mukashahu, Mukavane, my son meu Mukavane, genro, meu filho espiritual Pau, my son-in-law, my spiritual son Pau, do meu esposo Nishuaká, my husband Shuaka, né, que
como eu já falei, As ele I have é said esse before, pilar, é essa âncora que eu tenho. he is this pillar, né? he is this Agradeço anchor muito which I pela have. vida, pela saúde, I thank very much for life, for health. né? Ele é uma liderança, He is a leader, não só da minha casa, not ou only da of aldeia my sagrada, home or mas the é uma sacred liderança de village, todo o nosso povo. but a leader of all of our A people. liderança dele His é dada leadership pelos meus ancestrais. was given by our ancestors. E ele é um grande pajé. And he is a great medicine tem man, a dom muito pajé. grande, He o has a dom do great amor. gift, the gift of love. E então agradecer muito, So I'd like to muito o thank Chay him Mauro, very much. I also thank né? Chay Agradecer Mauro. a todos vocês, Thank all of you né, que eu compartilhei esse momento, that I have shared this moment. que também essa força, essa And luz also this strength, da this lua, light, de todo o the universo, moon, de todos os seres, of all the universe, all the possa beings. estar no coração, no pensamento The de cada strength de is in the vocês. heart and the thoughts of each one. né? E a minha mensagem que eu deixo, My message, the one that I que a leave, gente precisa acreditar, that we must é o tempo believe. da magia, It's the é o time tempo of do magic. poder, It's the time of power né, que a gente precisa, that we have. né, estar sempre com o nosso pensamento firme e seguro. We must keep our strong Agradecer, thought ter and muita safe, gratidão no nosso secure, with a lot of gratitude in our hearts. coração, né? Então, assim, muito obrigado, So thank you very much. né? E quem quiser mais ouvir, And if you want to listen more né, conhecer a minha casa, and get to know my esse lugar muito village, especial, my home, this aonde very special place está os meus ancestrais, where my ancestors onde are, chama Aldeia Sagrada, which is called onde tem um grande the Sacred santuário, Village, where onde there's eles a great até hoje estão. sanctuary where they are E eu there, também buried, sempre levo essa medicina and e o where I rapé para always eles. take the pedindo, medicine of ayahuasca and the rapé to them a guarda, a and proteção ask the pra guarding, minha casa, the pro meu protection for my e pra- home, e para for my todo o people, universo. for the whole of the universe. Que vocês também possam conhecer a minha casa. May you also Em come to novembro, know my né, home. É, In November, eu sempre faço vivências. I'm always doing né? these E, events, these então, a gente vai retreats. fazer uma em novembro. We're going to do one que in antes November, da conferência da ayahuasca, before the que meu ayahuasca esposo conference, vai falar mais um pouco, which my husband will né? speak a little bit E more. tem uma filha, né, uma guardiã da nossa casa, que é a There Devi is Mihal, a né? Quem quiser daughter pode falar of com our ela, home, Mihal. né, pra She's poder here, chegar and até a nossa you can casa. speak to her to find out how you can get to our E home. quero agradecer com todo carinho, And também with com a todo lot of amor, a care, Maria. I'd like to thank Pode ficar em pé, Maíra. Maria. Maria. Maria é uma menina, uma mulher muito especial. Maria is a very E special juntamente com girl, a minha filha Nawashahu, and also my daughter, A gente tá with my daughter trazendo Nawashahu. esses desenhos, We are essas bringing cores, these na drawings forma de roupas. in the form né? of clothes. Então, a Maria, né, é uma parceira da nossa casa, uma filha Maria da is nossa a casa, partner, is a friend of our house, né, que também veio encontrar com nós aqui who also né? came meet us no festival. in the festival. Né? Agradecer o Chay Mauro, o capitão, Thanking Chay Mauro Kapatawan, that's né? me, que no Brasil, né, that in lá no Brazil, Rio, in Rio, na Aldeia Caixa, que também é uma casa nossa. in Aldeia Kasha, which is Ele also a home é o of us. responsável, He's liderança responsible junto com o Isanauá, leader together with his e Sanawa todos os guardiões. and all the guardians. Então, muito obrigado. So thank you very much. Ihu! Rausch. Hausch. Boa tarde, família. Good afternoon, family. Muito bom ouvir a Putani. Very good listening to Putani. Nós ficamos dividir um pouco o tempo, mas foi bom ela ter falado todo o tempo. We were going to share a little bit the time, but it was good that she spoke most of the time. Mas assim, onde começa o meu entendimento da importância do mundo feminino. Where my understanding of the importance of the feminine world begins. O meu avô é um grande rei Yawanawá. My grandfather was a great Yawanawa king. Ele tinha várias mulheres. He had many wives.
outros povos other peoples, queriam se aliar ao Yawanawá. they wanted to ally with the Yawanawa. Então, ele também tinha casamento fora. So Do he mundo also had Yawanawa. marriages outside of the Yawanawa world. E a minha avó And my grandmother, foi uma dessas mulheres que vieram de outros povos she was one of these women that came from other people e que eram dominados pelo próprio Yawanawá. that were conquered, dominated by the Yawanawa. Né, o Yawanawá foi assim, criou um reinado naquela So floresta de dominar Yawanawa muitos outros povos. created a kingdom in that forest with many other peoples. Então, um chefe So some of the de povo chiefs que of que o some Yawanawá people that the Yawanawa comandavam, commanded deu sua filha. gave their daughters. E que, por sinal, ela foi muito criticada. And she was very criticized. Ela, sim, no mundo Yawanawá, ela não era aceito. So in the Yawanawa world, she was not accepted. Mas ela, But her, pelo amor que ela tinha ao meu avô, for the love she had for my grandfather, ela transformou meu avô she transformed my em grandfather uma grande autoridade, in a great em authority grande homem, and a great man, uma referência a reference de lideranças of indígenas leadership, indigenous leadership amazônico. in the Amazon. E todo esse trabalho foi And- feito pela minha avó. All this work was done by my grandmother. E ela que gerou seus filhos principais. She was the one to generate his main children. Uma delas One of them era a minha mãe. was my mother. E o pai And the father da of também Putani, era o filho dela. was also her child. Durante milhares de anos, For thousands of years, tipo um reinado Yawanawá, like a Yawanawa kingdom, não pode casar com outros povos, you cannot marry other peoples, nem outra família distante. not a distant family. Nós fala assim, como fosse dois clãs, As if two different o clans, masculino e o feminino. the masculine and the feminine, Para que o governo so that the government, ancestral government, não se vai para outra família. doesn't go to another family. Por isso que é nosso casamento. And that's why marriage rules. Meu casamento com a Putani My marriage with Putani é um casamento real. is a royal marriage. É uma preparação dos nossos avós, There's dos a nossos preparation pais, that's coming from my grandparents, my para nós parents, manter a linhagem, so that we maintain the né, do nosso lineage governo, of our government, da nossa chefia. of our chiefs. E a minha avó And my grandmother gerou esse casal de filho. generated this couple of children. Eu já começo a ter esse sentimento. So I start having this feeling, E muito mais do que isso. and much more than that. Eu perdi minha mãe I lost my quando mother eu tinha 3 anos. when I was only 3 não years conheço old. minha So mãe. I don't know her. Então, mas eu acho que minha mãe já estava sabendo But o que I ia think that acontecer my com mother ela. already knew what was about to happen to her. Quando eu nasci, When I was born, ela me doou para os meus avós. she gave me to my grandparents. Então, quando eu nasci, saí So do when I ventre was da minha born, mãe, I came out of my mother's womb, ela já deu para minha avó. and she gave to my grandmother. Queria esse filho para você. And she says, you raise him Além de eu ser as if neto, is yours. So besides being eu sou a filho caçulo grandparent, I am also their youngest child dos meus avós. of my grandparents. E depois a minha mãe. And then my mom, A minha mãe, my mother, depois do seu pai, after her father, um papel que as mulheres não tinham conquistado, a role that women had not accomplished, ela conquistou o amor, o respeito do seu pai. she gained the love and the respect of her father. Ela era a pessoa principal
She was the main person, Inclusive os homens, seus irmãos, including the men, their brothers, her brothers. serviam ela. They served her. Eu fui crescendo, I was growing, ouvindo. listening. Bom, primeiro fui educado, criado Firstly, por uma mulher. I was educated, E I minha was avó. raised by a woman, my E depois a grandmother, minha mãe. and then my mother. Eu falei assim, eu vou seguir esse caminho. So I said, I'm going to follow this path. Eu vou continuar I'm going to continue essa energia feminina with the feminine energy na pessoa de um homem. in the person of a man. Eu vou usar os dois clãs, I'm going to use the two clans, o masculino e o the feminino. masculine and the feminine. O que o feminino não faz, What the feminine doesn't o do, masculino faz. the masculine will do. Então eu vou juntar os dois. So I'm going to take the two, Vou construir um novo governo, and I'm going to build a new government, uma nova a sociedade, new society, com um novo entendimento with a new understanding entre a nossa história. within our history. Então eu sou um desses primeiros So I líderes am one Yawanawá of the first Yawanawa leaders que tem trabalhado that has been working o empoderamento do feminino. in the empowerment of the feminine. Primeiro, Firstly, essa história que a Putani comentou. the story that A gente Putani passou was por um mentioning, processo we went through a de process evangelização of evangelization por 4 décadas. for 4 decades. Minha família, My family, uns 98% 98% fomos evangélico. became evangelic. Eu nasci no mundo evangélico. So I was born in an evangelic world, É como se fosse trocar a nossa placa memória. as if they had changed our motherboard. O nosso, já a gente não se lembrava mais. Our motherboard, we could not remember anymore. Fomos quase extintos We were almost extinct espiritualmente, spiritually, culturalmente. culturally. Quando eu assumo o governo geral da nossa nação, When I assumed the general government of our nation, é como se fosse o recruto, it's like recruiting a nova geração a new generation e o mundo feminino. in the feminine world. Por favor, Please ajuda nós. help us. Ajuda nós a voltar para casa. Help us get back home. Ajuda nós a fortalecer Help us strengthen para criar essa nova geração, to raise this new generation, porque só vocês são mãe. because only you are mothers. Desde dar de mamar, Since you are a breastfeeding educação until the do education, dia a dia, the day to day, essa nova geração this new generation não vai ser feito pelo homem, are not going to be made by vai ser men. feita por vocês. They're going to be made by Mãe. you, mothers. Nos ajuda Help us a construir uma nova geração, build a new generation com um novo conceito, with a new com um novo concept, entendimento. with a new understanding. E daí tem toda essa história, And from there comes this Que whole entra story, a nossa which espiritualidade. enters our spirituality, Mas eu também but also sou um profundo seguidor, admirador I'm a eterno profound do follower, nosso mundo espiritual. eternal follower of our spiritual world. Eu tenho recebido muitas mensagens And I have been receiving que many nós estamos messages. vivendo um novo tempo, We are living in new um time, novo ciclo da a humanidade. new cycle for humanity. Esse novo ciclo And this new cycle é um ciclo espiritual. is a spiritual cycle. E esse novo ciclo And this new cycle tem como protagonista has, as with a major role na condução desse novo tempo, in the guidance of this new time, o feminino. the feminine. É o feminino. It is the feminine. Nós, homens, We men, temos que nos reconhecer we have to recognize que nós somos filhos. that we are sons Acima de qualquer coisa. above anything. Elas estão acima de nós. They are above us. Somos filhos dela. We are their sons. Com esse princípio de entendimento, With this principle of understanding, o meu respeito, my respect, o meu amor, my love, e as minhas honras my honors, e meu serviço, and my service o mundo feminino. to the feminine world. Espalharei I will spread como liderança, as a leader, como chefe de um povo, as the chief of a mas nation, como homem. but as a man. O homem The man
É aquele que se joelha that knees diante dos seus erros in front of his e mistakes aceitar a verdade. and accepts truth. Ter a humildade To have de humility, reconhecer e to aceitar. recognize and Esse aí accept. é que poucos homens têm nessa This is terra. what few men have on this earth. Eu sou o primeiro candidato I am the first candidate como chefe de uma nação as chief of a nation civil feminino, to serve the feminine, de verdade, truly, com muito orgulho. with a lot of pride. Muito obrigado, família. Thank you very much, family. Viva Putani! Viva Nishiwaka!